Olá, pessoal. Aqui é o professor Luiz, professor de Física aqui do Centro Educacional de Paula. Mais uma vez estou aqui. Agora nós estamos na unidade 3, que se trata da unidade de queda de corpos, né? Aqui a gente vai entender a lei da gravidade, a gente vai entender como ela afeta no movimento vertical, né? E eu tenho uma coisa para falar para vocês, que eu já gravei essa aula umas 3 vezes, só depois eu percebi que não estava gravando. Carinha de palhaço. Enfim, e é isso, pessoal. Vamos lá. Esse conteúdo ele já chega a ser um pouco mais complexo do que os dois primeiros. Ele continua sendo movimento retilíneo, mas ele é um pouco mais complexo do que os dois primeiros. Vamos lá. Basicamente, o que é uma queda de corpo? Bom, a gente tem que entender quando a gente lança um corpo verticalmente para cima, a gente sabe que ele sobe até certa altura e depois ele cai, porque ele é atraído pela Terra. Ele é atraído pela Terra por causa da gravidade. Da mesma forma, observamos que o corpo cai ao ser abandonado de determinada altura, porque é atraído pela Terra. Os corpos são atraídos pela Terra porque em torno dela há uma região chamada campo gravitacional, exercendo atração sobre eles. Denomina-se queda livre um movimento de subida ou de descida que os corpos realizam no vácuo, nas proximidades da superfície da Terra ou nas proximidades. Podemos também desprezar a resistência do ar que o ar exerce sobre o movimento dos corpos, onde subida e descida, nesse caso, considerá-lo como uma queda livre. Estudando os movimentos de um corpo em queda livre, Galileu Galilei chegou às seguintes conclusões. As distâncias percorridas por um corpo em queda livre são proporcionais ao quadrado do tempo gastos em percorrê-las. Né? Isso é, a função horária das posições e a de segundo grau. É igual aquela que a gente viu agora, né, de calcular o espaço pegando pela aceleração. Todos os corpos, independentemente de sua massa, forma ou tamanho, caem com aceleração constante e igual. A aceleração de um corpo em queda livre é denominada aceleração da gravidade, a letra representada é a letra G. A aceleração da gravidade é uma constante função horária das posições de segundo grau, que decorre da queda livre, é um movimento de mRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade é a mesma, geralmente é zero, algumas vezes pode alterar, mas geralmente é zero. E é uniforme, pessoal, a aceleração é sempre a mesma. E, portanto, valem todas as funções e conceitos desse movimento. A aceleração diminui com a altitude ao nível do mar e tem valor aproximadamente 9,8. Apesar disso, costuma-se... Pessoal, isso aqui é importante. Apesar disso, costuma-se, para efeitos de cálculos, considerar a gravidade, né, G, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque é mais fácil calcular, pessoal. Geralmente, a aceleração, a gente usando 9,8, 9,78, 9,83. Tem lugar que ela chega até 9,89, né, 9,9 geralmente. Então a gente, como as casas decimais elas podem ser desprezíveis, aí a gente arredonda logo para 10 para fazer o cálculo e ficar menos chatinho resolver cálculos com números muito quebrados, entendeu? Lançamento vertical para cima. Se a gente lançar um corpo de baixo para cima, né, a gente vai perceber que ele vai diminuir, a velocidade dele vai diminuir conforme o tempo até ele parar e depois ele voltar para onde ele caiu, né? Então, ou seja, a velocidade vai diminuindo conforme o tempo. Isso quer dizer que, nesse caso, se a gente joga um corpo para cima, a gravidade vai ser negativa. E nesse movimento, usaremos a equação de movimento uniformemente variado, estudados anteriores. Lembra? Lembra, pessoal? S igual S0 mais V0T mais 1 sobre 2AT ao quadrado. Então, essa é a nossa equação. Só que nesse caso a gente vai tirar o A, a gente vai substituir o A, né? A é igual a G. E quanto vale G? G vale aproximadamente
mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que aproximadamente mais ou menos? Mais ou menos, pessoal, porque eu tenho que ver como é que foi o corpo, né? Eu joguei ele para cima, se eu joguei para cima a gravidade vai ser negativa. Agora, se eu deixei ele só cair, a gravidade vai ser positiva. Então a gente tem que levar isso em consideração, o movimento. Aqui, pessoal. Vamos lá. Um corpo é lançado do solo, né? Ou seja, nosso espaço inicial é zero. S0 igual a zero. Verticalmente para cima, ou seja, foi lançado para cima. Então a gravidade é negativa. A velocidade inicial, de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar adquirindo a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, calcular. O tempo gasto para o corpo atingir a altura máxima. Ou seja, quando ele atingir a altura máxima. Qual é a altura máxima dele? A altura máxima dele seria... Enfim, vamos calcular isso aqui. Então a gente tem que a altura máxima dele vai ser quando a velocidade final chegar a zero. Bom, no caso a altura máxima é igual a velocidade igual a zero. Então, se a velocidade ela vai ser igual a zero, eu tenho a gente primeiro precisa calcular a velocidade. Tá, a função horária que a gente tem as funções que a gente tem são essas aqui, né? Espaço, né? Que é uma função em relação ao tempo. O espaço ele vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade, né? Mais meio até o quadrado. Meio gt ao quadrado. Tá faltando aqui, né? Deixa eu colocar aqui de preto. 1 sobre 2 gt ao quadrado. A velocidade, então, ela vai ser V igual a velocidade, que é igual a 30 menos 10t. O espaço aqui ele é zero, então a altura máxima então é quando a velocidade for zero. Então eu tenho que V é igual a 30 menos 10t, que é igual a 0 é igual a 30 menos 10t. Então eu tenho que 10t é igual a 30, então t vai ser igual a 3 segundos, ou seja, na altura máxima ele vai atingir um tempo de 3 segundos. A altura máxima atingida em relação ao solo, ok. Então é só substituir aqui na fórmula, pessoal. S inicial, né, que é 0. Deixa eu colocar aqui. Zero mais velocidade inicial é de 30 metros por segundo vezes 3 mais não, né, pessoal? Menos, porque a gravidade está negativa, a gente está desacelerando. Menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então vai ficar 30 vezes 3 vai dar 90. 90 metros menos 5. 3 ao quadrado, pessoal, dá 9. 9 vezes 5 dá 45.
90 menos 45, pessoal. 90 menos 45 é igual a 45 metros. Então, essa é a minha altura máxima. Agora, se eu colocar 4 segundos. Se eu colocar 4 segundos, vamos ver se vai dar uma altura menor que essa. Que vai dar 80? Não. Dezesseis vezes 5. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que era 5 metros? 5, o 5 aqui, menos. Então, é isso. Eita, esqueci de falar a letra C. Quando o tempo que ele demora para atingir ao solo. Bom, basicamente a gente vai colocar, usar a fórmula e ir colocando o S igual a zero. Se a gente igualar o S igual a zero, a gente vai ter que este pequeno valorzinho aqui. No caso, a gente vai isolar 5t. Vai ficar 6 até a gente vai passar ele para lá dividindo. Que a gente passa o 5t para o outro lado dividindo, aí ficaria 0, né? Aí ficaria 6 menos 0, no caso, passa o t para lá, t daria igual a 6. A velocidade, quanto tempo for 6 segundos? Bom, a velocidade... Ó, se ele demora 6 segundos para atingir o solo, isso significa que quando ele atingir 6 segundos, ele vai estar na mesma velocidade que eu lancei ele inicialmente para cima, 30 metros por segundo. Tempo de subida, ele é... Ó, pessoal, o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida e a velocidade de saída é igual à velocidade de chegada. Em módulo, pessoal, eu lancei ele com a velocidade para cima. Ele vai chegar com a mesma velocidade, só que para baixo. A velocidade pode ser a mesma, só que tem sentido diferente. Dependendo da ocasião, ela pode até ter sinal diferente. Então a gente tem essas respostas aqui, ó. No caso, aqui ela deu sinal diferente porque como eu lancei com a velocidade, eu coloquei positivo para cima. Então aqui é positivo. Nesse caso aqui é negativo porque é para baixo. A velocidade é em módulo, pessoal. Lembrando que em módulo ele é só o valor da expressão, por exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Menos 1 e 1. Ó, pessoal. Em amarelo. Daqui para cá, ó, a minha distância é exatamente a mesma do que daqui para cá. Em módulo. O que quer dizer em módulo? O módulo não leva em consideração o sinal. Ele só leva em consideração a distância. A distância do 0 para o menos 1 é de 1 centímetro. E a distância do 0 para 1 também é 1 centímetro. Eu não quero saber o valor aqui, eu quero saber o módulo. Nesse caso, é isso que quer dizer módulo, né? A distância em determinados eixos. Eu calculei essa distância. Agora a gente vai saber se ele é positivo ou se ele é negativo a partir do momento que eu declarar, por exemplo, o sentido. O sentido dele ele pode ser negativo ou positivo no momento que eu declarar, por exemplo. Eu lancei ela subindo, então subindo ele foi positivo. Isso quer dizer que descendo ele é negativo. É isso que aconteceu aqui. Por isso que essa velocidade aqui deu negativa. Então, pessoal, a número 2 eu vou deixar para vocês fazerem, eu vou responder só a parte da número 3. A número 1 eu acho que eu também vou responder só a parte dela, isso pode ser pequeno, porque a número 1 é exatamente igual à primeira lá. Exatamente não, né? A gente muda os valores, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem a velocidade 40, né? Vamos colocar o tempo para atingir a altura máxima. Então, a altura máxima vai ter minha velocidade igual a zero. V0, ou quer dizer, 0 é igual a 40 menos 10
10t. Então quer dizer que 10t é igual a 40, que é igual a t igual a 4. Por quê? Então eu tenho t igual a 4 segundos. Ok, número 2, altura máxima. Minha altura máxima. Espaço é igual ao espaço inicial, que vai ser 0, então eu já não vou colocar. Por quê? Porque ele sai do solo. Então, o meu solo é a minha origem, então o início é 0. 40 vezes 4 vezes 5, menos, quer dizer, 5 vezes 16. Por que 5, pessoal? Porque é meio, lembra? Meio a t. Então, eu tenho 40 vezes 4 dá 160. Menos 80, provavelmente. Vamos ver. 5 vezes 16. Exatamente, 80. Então, a minha posição final é igual a 80 metros. Beleza. Então, essa é a minha altura máxima. O tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Beleza, ele demorou 4 segundos para subir, vai demorar 4 segundos para descer. Então, o tempo gasto, o tempo total, é 8 segundos. A velocidade ao tocar o solo. Pessoal, ela vai sempre chegar na mesma velocidade com que saiu. Então, ela vai chegar só que em sentido oposto, ou seja, menos 40 metros por segundo. Um jogador de beisebol em primeira velocidade a bola sobe verticalmente. Que altura máxima atingirá a bola adotando... Beleza. A gente vai ter que fazer exatamente isso aqui, pessoal. Eu não vou responder, vou deixar para vocês responderem. Mas, ó, minha velocidade inicial, eu tenho que calcular a velocidade quando a bola... Quer dizer, a altura, o tempo que ela vai atingir quando atingir a altura máxima. E a altura máxima que ela vai subir quanto a isso. Adotando essa gravidade aqui, ó, pessoal. A gravidade não vai ser mais 10, ela vai ser 9,8. Ó, tem que tomar cuidado com isso aqui agora. Eu vou dar o resultado aqui. Eu vou fazer a conta aqui no meu caderno e vou dar o resultado para vocês. Mas, de preferência, eu queria que vocês fizessem essa conta. Vai ser... Aqui é o nosso porteiro? Não. Pessoal, o T ele vai ser aproximadamente... Deixa eu colocar aqui. O T preto... O T ele é igual a 3,92. E o S vai ser igual a...
Pessoal, e a altura aqui, né? A altura máxima que a bola vai atingir vai ser igual a 44. Vírgula 16. Ok. A número 3, vamos tentar responder essa número 3 aqui. Uma bola lançada de baixo para cima, né, pessoal? Essa aqui, ó. Ah, eu queria ter... de baixo para cima, uma altura de 25 metros em relação ao solo, com a velocidade de 20 metros por segundo, a total gravidade... Tempo de subida. Ok, pessoal, a gente já calculou várias vezes o tempo de subida, não já? Ó, velocidade é igual ao espaço... Ou, quer dizer, espaço não. Velocidade é igual a velocidade inicial, V0, mais AT. A gente tem essa velocidade, tá, dá 25, quer dizer, 20 metros, 20 menos 2 segundos. 2 segundos, pessoal. O tempo de subida é 2 segundos. O tempo, quer dizer, a altura máxima em relação ao solo. Vamos lá, pessoal. 25 mais 20 vezes 2, que é 1 vezes, viu, pessoal? Menos 5 vezes 4. Por que 4? Porque é 2 ao quadrado. Então, eu tenho 25 mais 40 menos 20. Pessoal, 25 menos 20 dá 5. Então, minha altura máxima é igual a 45 metros. O tempo gasto para atingir o solo. Pessoal, o tempo gasto para atingir o solo. Nesse caso, o tempo gasto para atingir o solo vai ser diferente. Por quê? Porque a altura já era de 25 metros e eu quero que chegue na altura 0. Ou seja, eu quero que o meu S seja 0. Então, é 0 é igual a 25 mais 20t ao quadrado. Quer dizer, 20t menos 5t ao quadrado, ok? O que a gente vai fazer agora? Equação de segundo grau, professor? Não. Vamos jogar o 25 para o outro lado. 25 menos 25 é igual a 20t menos 5t ao quadrado. O que eu vou fazer? Vamos isolar o t. Ih, não, pessoal, não dá não. Aqui a gente vai ter que fazer um Bhaskara básico. E a gente vai ter que fazer Bhaskara, pessoal. Não adianta fazer uma equação de segundo grau. Mas basicamente é isso. A gente tem que igualar a 0. E lembrando que o tempo a gente não... B ao quadrado menos 4AC, pessoal. B é 20. 20 ao quadrado vai dar uns 400. Sim, vai ser 400 menos 4... Menos não, mais 4 vezes 5 vezes 25. 500. Então isso aqui vai dar 700. 700 não, 900. A raiz de 900 é 30, pessoal. Então vai ficar menos B mais 30, né? Menos B, quem é B? B é 20. Então vai ficar menos 20
mais 30 sobre 2 sobre 2 igual a menos 20 mais 30 vai dar 10 dividido por 50. Pessoal, como essa aqui é questão de tempo, né? Vai dar 0,2. Provavelmente vai dar 5 o resultado. Só o resultado parece que vai dar 5 aqui. Então, pessoal, vamos responder essa aqui. Abandonando-se o corpo de uma altura de 80 metros de altura, desprezando a resistência do ar, adotando a gravidade... Ah, tá, esqueci de falar. Lançamento vertical para baixo. Lançamento vertical para baixo é simplesmente quando a gente deixa um corpo cair. Nesse caso, a gravidade ela é adotada como sendo positiva. Por quê? Porque a gente está usando a gravidade como a nosso favor. Diferente quando a gente joga um objeto para cima, o objeto ele vai perdendo a velocidade. Quando a gente lança ele para baixo, joga ele para baixo ou deixa ele cair, a velocidade só vai aumentando. Então a gravidade nesse caso é positiva. Beleza, abandona-se um corpo no alto de 80 metros de altura, desprezando a resistência do ar, adotando gravidade com 110 metros por hora, determine o tempo gasto para a bola atingir ao solo. Olha, pessoal, se a gente for usar essa função de... A gente vai ter que usar a função, no caso, do espaço. Por quê? Porque o espaço, ele é meio gravidade, né? Meio gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, o que a gente fez? Se a meia gravidade é 5 vezes t ao quadrado, igual a 80, que é a minha altura inicial, minha posição inicial. Minha posição, quer dizer. Então, eu tenho que 80 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. 80 dividido por 5 vai dar 16, pessoal. Igual a gente consegue perceber aqui no nosso slide. 80 dividido por 5 é igual a 16. Então, t ele vai ser a raiz de 16. A raiz de 16 é mais ou menos 4. Só que nesse caso vai ser mais 4, porque como a gente conversou, o tempo não pode ser negativo. A gente não volta no tempo. Então, a gravidade, o tempo ele ficou como sendo 4 segundos. Então, minha resposta da letra A, 4 segundos. E a letra B? Bom, é só substituir o tempo. O tempo não, né? A letra B, a velocidade do corpo ao atingir ao solo. Beleza. Eu tenho que a velocidade ela vai ser 10 vezes, né, a minha altura. Por quê, professor? Porque na primeira eu já desconsiderei a velocidade inicial, porque a velocidade inicial é zero. Então, 0 vezes o tempo é zero. E nessa segunda, a velocidade inicial também é zero. Eu estou desconsiderando a velocidade inicial, né? Eu tenho que minha velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Então, minha velocidade inicial é zero, então a gravidade é 10 vezes o tempo é 4 segundos, certo? Então, 4 vezes 10 é igual a 40. Então, a resposta da letra B, 40 metros por segundo, ok? Professor, por que você não fez a questão pela velocidade? Tentou definir o tempo pela velocidade? Porque se a gente for tentar definir o tempo pela velocidade, pessoal, tentando ir pelo espaço inicial, a gente vai chegar nessa incógnita bem aqui, ó. A gente vai chegar que a velocidade é igual a 10 vezes o tempo. E como é que eu vou saber o tempo se eu não sei a velocidade? Não sei a velocidade também para saber o tempo. Então eu cheguei no incógnito. Nesse caso, a velocidade inicial é zero. A posição inicial a posição é 80, né? A posição inicial é 80, eu passo 80 para o outro lado. E assim eu respondo a minha questão.
Abandonando o corpo na altura de uma montanha de 180 metros de altura, expressando a resistência do ar, adotando a gravidade como vamos determinar o tempo gasto pela bola. Velocidade 0, lembra pessoal? Velocidade inicial 0, posição inicial 180, expressa a resistência do ar, gravidade 10. Vamos ver o tempo. Então, se a velocidade é 0, posição inicial 180, então tem aqui 180 é igual a 5 t ao quadrado. Essa é a letra A, viu, pessoal? T ao quadrado é igual a 180 dividido por 5, pessoal. 180 dividido... vai dar 36. T é igual a raiz de 36, que é igual a 6 segundos. A velocidade do corpo ao atingir o solo, ok. V é igual a V0, que é 0, mais 10 T. 10 vezes 6. 10 vezes 6, pessoal, a velocidade então é igual a 60 metros por segundo. Um corpo é lançado verticalmente para baixo a uma altura de 112 metros, uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. Ou seja, ó, já tem uma velocidade inicial, pessoal, aqui já vai dar uma diferença. A posição em relação ao solo no instante, 3 segundos, ok. Então eu tenho que S é igual a V0, né, 8, né, S0, que é 112, mais 8 vezes 3 só é menos 112, viu? Porque a minha altura aqui, ó, a minha posição inicial ela sempre é negativa, porque eu tô contando ela a partir de agora voltando, viu? 8 vezes 3 mais 5 vezes 9. Que 9? 3 ao quadrado. Como tá voltando, então minha posição inicial vai ficar negativa. Então, 8 vezes 3, pessoal, 24. Mais 5 vezes 9, 45. Mais 24, menos 112. Posição em relação ao solo no instante de 3 segundos. Então, ó, minha posição aqui, pessoal, deu menos... ou não, menos 112 aqui, né? Minha posição inicial, ó, pessoal, deu menos 43 metros. Professor, não entendi. Como assim deu menos 43 metros? Eu tenho que pegar esses 43 metros aqui, ó, pessoal, e subtrair do 112. 43 menos 112. Quer dizer, 112 menos 43, né? Então, a minha posição quando o tempo for 3 segundos é igual a 69 metros. Ou seja, ele vai estar na metragem de 69. A velocidade que vai estar no instante, ou seja, agora a gente vai calcular a velocidade. D. Velocidade é igual à velocidade inicial, né, pessoal? 8 metros por segundo. Mais, nesse caso, a gravidade é positiva.
10 vezes 3. Vai ser 30 mais 8, pessoal. Velocidade é igual a 38 metros por segundo. Pessoal, então a velocidade é essa, 38 metros por segundo. E a posição que ele percorreu, ele chegou nessa posição de 69 metros. Projéteis. Quando um atleta arremessa um dardo, um peso ou um disco, esses objetos descrevem o mesmo tipo de movimento. Nesse caso, é o movimento de uma parábola, pessoal. Uma bola arremessada para jogador, movimentos projéteis. Bom, agora a gente vai estudar os movimentos dos projéteis. Então, pessoal, os precursores de Galileu acreditavam que uma bala de canhão se movia em linha reta, até esgotar seu impulso e depois cair verticalmente. Traduzindo, eles achavam que a bala ia reta e caía. Depois, né? Quando acabava o movimento, ela caía. Então, eu sempre achava que fosse assim. Eles achavam que o movimento era assim, ó, pessoal. Ia reto, né? Atirava o canhão e reto e quando acabava o movimento, caía. Galileu foi o primeiro a interpretar corretamente o movimento dos projéteis. Ele teve a ideia de imaginar que o movimento de um corpo lançado seria uma superposição, desde o início, de dois movimentos independentes, né? Um de avanço na direção do arremesso e um de queda, na vertical. Sua obra, O Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo, né, de 1632, Galileu dá uma série de exemplos em que emprega a princípio a independência dos movimentos entre os quais ele cita. Analogamente, se um canhão horizontal numa torre atira paralelamente ao horizonte, não importa se a carga de pólvora é grande ou pequena, de forma que a bala caia a 1000 jordas de distância, ou 4000 ou 6000, todos esses tiros levam o mesmo tempo para atingir o chão. E este tempo é igual ao que a bala levaria da boca do canhão até o solo se caísse verticalmente para baixo, sem qualquer impulso. Traduzindo, se o canhão atirasse assim, né? Vamos supor que aqui é o canhão, ó. Aqui de roxo, pessoal, é o canhão. Se ele atirar assim, então a gente... vou colocar de verde. Nós vamos ter esse movimento aqui, ó. O movimento vai ser o mesmo, né? Por quê? Porque a gente tem... Ele foi o primeiro a compreender que a gente tem um movimento aqui no eixo X. Um movimento no eixo X. E o outro movimento no eixo Y. Traduzindo, ele percebeu a primeira parábola, né? Ora, se o tempo de queda das balas é o mesmo, será o movimento vertical de um projeto afetado pelo seu movimento horizontal ou vice-versa? Essa foi a pergunta que ele se fez. O lançamento horizontal, basicamente, a gente vai ter esse lançamento horizontal. Duas bolas são jogadas simultaneamente da mesma altura. A da esquerda foi simplesmente deixada cair a partir do repouso. A da direita foi lançada horizontalmente com a velocidade inicial. Ok, pessoal. Presta atenção. Compare as posições verticais da bola lançadas para a direita com a posição da vertical. Aqui, ó. Aqui a gente tem a posição final, ó, onde as duas atingiram o chão. Posição em que as duas ainda estão no ar no mesmo intervalo de tempo aqui, ó, pessoal, ó. Ó, essa aqui, ó. Ó. Eu não estou conseguindo fazer os desenhos retos aqui, pessoal, porque eu sou péssimo para desenhar, mas enfim. Aqui, ó. Não tem uma ferramenta para fazer reta de vez aqui, ó.
Comparando as posições, compare as posições verticais da bala, lançadas para a direita com as posições verticais da bola, deixadas cair livremente. As linhas horizontais desenhadas mostram que a distância da queda são iguais para intervalos de tempo. As duas bolas obedecem à mesma lei relativamente ao tempo na direção vertical, isso é, tem a mesma aceleração constante que a gravidade, ou seja, a bola ela sempre vai cair com a mesma velocidade se ela for na vertical assim, ou se ela fizer uma meia parábola aqui na horizontal, que no caso ela vai fazer assim, ó. Por quê? Porque nós temos dois tipos de velocidade. A gente tem essa velocidade e a gente tem essa velocidade quando é uma parábola. A gente tem a velocidade do eixo x aqui e a velocidade do eixo y. A velocidade vertical, velocidade horizontal, ela é independente da velocidade vertical, viu, pessoal? Portanto, o movimento vertical é o mesmo. Tem a bola ou não também um movimento horizontal. O movimento horizontal não afeta o movimento vertical. Para verificar se o movimento vertical da bola afeta a sua velocidade horizontal, meça as distâncias horizontais entre cada uma das imagens sucessivas. Você vai verificar que as distâncias horizontais são praticamente iguais, uma vez que o intervalo de tempo entre cada uma das duas bolas, né? Entre cada uma das duas bolas são iguais. Que não é pão, pessoal, aqui é um S, viu? São iguais. Oh, droga. São iguais. A velocidade horizontal é constante, ou seja, o movimento vertical não afeta o movimento horizontal. Portanto, se um projeto pode ser analisado como se fosse constituído de dois movimentos, um horizontal e outro vertical, pelo fato de não existir aceleração na direção horizontal, o movimento é uniforme, a componente horizontal da velocidade permanece inalterada, ou seja, a velocidade horizontal é uma constante, ela vai permanecer inalterada, vai sempre ser a mesma coisa. O movimento vertical, por outro lado, é análogo ao movimento do objeto em queda livre, ou seja, o movimento vertical, eu vou calcular ele, eu vou pensar que ele é um movimento em queda livre, acelerando em direção à Terra, com aceleração constante g. A aceleração vai ser constante a gravidade. Com o tempo, a queda é determinado, com o tempo de queda é determinado apenas pela aceleração vertical, L. Tanto faz se o projétil saia com uma certa velocidade inicial horizontal ou com velocidade inicial nula, que o tempo de queda será o mesmo. O tempo, deixa eu até trocar aqui, vai ser verde para colocar aqui. O tempo de queda, não, deu ruim, pessoal. O tempo de queda vai ser o mesmo do que uma coisa jogada simplesmente na jogada não, uma queda livre na horizontal. Portanto, o projétil, depois de lançado horizontalmente, não há nenhuma força na direção horizontal, desprezando a resistência do ar, de modo que o projétil avançaria horizontalmente com velocidade constante e caso não houvesse gravidade, é a força da gravidade que age na vertical e que desvia continuamente a trajetória, o projeto da trajetória retilínea que ele tenha por inércia. Lançamento oblíquo, pessoal. O que é um lançamento oblíquo? É quando a gente atira para cima. Agora, outra questão que acontece é se a arma estivesse inclinada. Na ausência da gravidade, a bala descreveria uma trajetória retilínea para sempre. Primeira lei de Newton. Se não tivesse gravidade, ia embora para o resto da vida. Com a gravidade, a bala cai, afastando-se da linha reta. O lançamento oblíquo de um projeto também pode ser analisado como dois movimentos unidimensionais, igual a gente viu antes. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal. A gente tem os dois movimentos. A gente tem o eixo X aqui, ó, o eixo Y, quer dizer, né, que é o que tá em vermelho. Oh, meu Deus, eu queria aprender a desenhar uma reta. Calma aí, pessoal.
Eu vou desenhar uma reta aqui. O eixo Y, né, que é o que está em vermelho. E a gente também tem o eixo X, que eu vou colocar em amarelo. X em amarelo e Y em vermelho. O lançamento oblíquo de um projeto também pode ser analisado como dois movimentos unidimensionais, simultâneos e independentes, né? O alcance dependerá da velocidade de lançamento. O alcance dependerá da velocidade de lançamento, né? Da velocidade de lançamento inicial e do ângulo de elevação e da aceleração da gravidade. Ou seja, eu vou precisar saber aqui, para saber a distância, né, percorrida, né, o alcance, a posição final, vou precisar saber da velocidade inicial, do ângulo de elevação e da aceleração da gravidade. Galileu foi o primeiro a verificar que para um projeto atingir o alcance máximo do canhão, deveria disparar apontando para o alto com uma inclinação de 45 graus. A velocidade de 45 graus, pessoal, é a melhor velocidade possível, o melhor ângulo possível que a gente consegue atirar mais longe. Por quê? Porque se for, por exemplo, 60 graus, ele vai atirar mais para cima do que para frente. E se for 30 graus, ele vai atirar mais para frente do que para cima. Eu preciso que ele vá exatamente igual, tanto para cima quanto para frente, para ele conseguir atingir uma distância máxima. Ó, ele seria assim, ó. Ficaria uma coisa mais ou menos assim. De vermelho que eu falei. De 45 graus, ó, ele teria uma distância maior. De 30 graus, né, no caso, ou graus menores, né, ele percorreria uma altura, né, depois ele começaria a cair e ele cairia logo no chão. Mas se fosse uma altura, um grau maior do que os 45, né, como por exemplo 90 ou 60, ele ia para cima, sendo que ele não ia percorrer muita coisa na horizontal, ele só ia percorrer na vertical. Os alcances para ser disparados com a mesma velocidade, mas em ângulos de elevação acima e abaixo de 45 e equivalente de 45 são iguais entre si. Galileu também observou que todos esses resultados sobre movimentos e projetos são bastante idealizados, uma vez que não foi levado em conta o efeito da resistência do ar. Levando-se em conta a força de resistência do ar, seu efeito sobre os projéteis do ponto de vista qualitativo será na posição horizontal. Aqui, ó, pessoal. Aí ele fez o desenho de 40 graus e de 50 graus, olha. Melhor que o meu. Na direção horizontal, uma força atuará o movimento do projeto, portanto o projeto não será uniforme e sim retardado. A velocidade virá tendendo a zero à medida que o tempo passa. Na direção vertical, a velocidade de queda irá aumentando cada vez menos até atingir um valor constante, velocidade limite. Por outro lado, o tempo de queda será maior que o calculado sem a resistência. Agora dependerá da velocidade de queda. Quanto maior V0, maior o tempo de queda. O alcance será menor do que o previsto na trajetória, embora a curvilínea não seja mais parabólica. Aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, eu vou grifar para vocês de amarelo. Fizeram um desenho melhor que o meu, ó. Tanto com 45 graus, ou tanto com 50 graus e 40 graus, ó. Ele percorreu a mesma distância. Por quê? Vamos supor que os três estejam na mesma força, né? O que acontece?
se eu não lançar com um ângulo de 45 graus, ele vai perder a minha força horizontal fácil aqui, porque a gravidade vai querer puxar ele logo, ele vai estar mais próximo ao solo. E a de 50 graus, ele vai subir demais e ele vai perder muita força aqui quando ele atingir determinada altura, então ele vai cair logo também. Por isso que 45 graus vai mais longe. Então, pessoal, esse aqui é o rosto do professor Luiz. Ele teve que ligar a câmera para ensinar vocês a calcularem aqui. Eu vou ter que abaixar a luminosidade, mas ensinar a calcular aqui do celular seno e cosseno do ângulo. Aqui, ó, vou ter que deixar assim, ó, para vocês conseguirem ver melhor. O que que acontece? Eu sugiro vocês terem uma calculadora científica. Eu tenho uma em algum lugar daqui. Eu me mudei tem pouco tempo. As coisas ainda estão meio bagunçadas. Bom, eu não lembro exatamente onde está minha calculadora científica agora. Ah, eu acho que tá dentro do guarda-roupa. Só um minuto, pessoal. Achei a calculadora, pessoal. Tá aqui, ó. Então, bom, basicamente, na calculadora científica, pra gente calcular o seno, bom, primeiro a gente tem que ligar a calculadora, né? Então, a gente, por exemplo, digita o seno. Aqui, ó. A gente vai achar aqui, ó. Aqui, ó, onde está escrito sim é seno. Aqui, cos é cosseno. E nesse aqui, tan é tangente. Então, por exemplo, a gente quer achar o seno. A gente digita seno, abre parêntese. Aí, por exemplo, 45, fecha parêntese. Essa é a calculadora científica, pessoal. Seno 45. Aí eu vou digitar, colocar aqui igual. Tem aqui embaixo, ó, tem um sinal de igual. Aí ele vai me dar o valor, ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 eu tenho o resultado, professor? A calculadora vai me dar nesse formato? Não, ela vai me dar o resultado logo numérico. Raiz quadrada de 2 dividido por 2 é igual a 0,707. Tá, vamos ver aqui, ó. Raiz quadrada, cadê a raiz? Aqui, ó. Raiz de 2 dividido por 2. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado, pessoal, do seno de 45 que a gente viu ali. Ó, 0,707. Aí, ó, o mesmo resultado. Outras coisas que a gente pode fazer para a gente calcular a raiz. Ó, presta atenção no seno, pessoal. A gente sempre coloca seno primeiro. Aí, seno em cima, 1, 2, 3. Aí, coloca dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Aí, pode colocar a raiz aqui nos 3 também, ó. Tem até raiz de 1 aqui, só que raiz de 1 é 1, então o pessoal geralmente corta. Então, seno, opa. Seno. A gente coloca 1, 2, 3. Divide tudo por 2. Por 2, por 2, por 2. Aí a gente vai colocar raiz na parte de cima dos 3. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Cosseno. Cosseno o que a gente faz, professor? Cosseno é o contrário. A gente, em vez de começar com 2, 3, a gente vai fazer 3, 2, 1. 2. Ah! Vou ter que apagar aqui de onde eu estou copiando. Vou copiar em outro lugar, pessoal. Cosseno. A gente coloca 3, 2, 1. Tira a raiz dos 3 também. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Aí a gente vai dividir por 2 também, ó. Esse é um macete que a gente tem pra gente decorar seno e cosseno desses três principais, que é 30, 45 e 60. Professor, e o seno de 90? Bom, pessoal, o seno de 90 é 0 e o cosseno de 90 é 1. Quer ver, ó? Seno de 90.
Ih, não, eu errei. Seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. É, eu troquei, inverti. E no celular, professor, como é que eu faço? No celular é diferente. Eu falei que dá pra fazer no celular, correto? Então a gente vai pegar aqui a calculadora, ó. Vou deixar ela de ladinho aqui, ó. A gente vai aqui no teclado, a gente joga ele pro lado. Vai pro lado. Aqui, ó. Seno. Aqui, ó. Seno, cosseno e tangente, ó. A gente clica em seno. Aí, por exemplo, coloca o número que a gente quer, né? Que é os 45. E tem que fechar os parênteses, pessoal, ó. Tem sempre que fechar. Por quê? Porque senão a conta pode dar erro. Alguns celulares não dão, outros dão. O meu é bugado, ele sempre dá. O celular vagabundo tá assim. Então a gente vai ter aqui, ó, 0.707 aí, ó. Dá o mesmo resultado também, pessoal. Então é fácil. A gente consegue calcular pela calculadora e consegue calcular pelo celular. Vou fechar a câmera aqui porque agora o professor não é muito bonito, né? Continuando, pessoal. Como é que eu faço para calcular, professor, as velocidades? Bom, a velocidade em x é velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade em y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Se o ângulo for 45, a velocidade em x ela vai ser muito parecida com a velocidade de x, né? Que é uma constante. Ela vai ser muito parecida com a velocidade inicial de y. Vai ser exatamente a mesma com a velocidade inicial de y, mas a velocidade de y vai se alterando com o tempo, né? Ele sobe, depois desce. Ela chega a zero. Aqui a gente tem outras fórmulas também, né? Vou até colocar aqui de outra cor. Marca texto e amarelo mesmo. A altura, né? Como é que a gente calcula a altura? A altura a gente tem que... A h, né? Que é a altura. Ela vai ser igual o quadrado da velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Por que o seno? Porque a altura é o eixo y. Então, o eixo y a gente calcula como seno, viu? Como o quadrado do seno do ângulo. O seno ao quadrado do ângulo, né? Isso dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a altura. Por quê? Porque a minha gravidade, ela vai ser... Quanto... a gravidade ela vai atrapalhar a subir, né, pessoal? Então, pessoal, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Seno ao quadrado do ângulo. Seno ao quadrado do ângulo é igual a seno, né, de, por exemplo, 45, aí fecha o parêntese ao quadrado. É assim que você vai colocar na calculadora. Você não vai colocar seno de 45 ao quadrado e vai fechar o parêntese depois. Por isso que é importante colocar o parêntese. Por quê? Se eu colocar seno de do quadrado de 45 graus, vai dar não vai dar o seno de 45, mas sim o seno de um número muito maior que 45. Então é o seno que está ao quadrado e não 45 que está ao quadrado. Voltando, pessoal. Vou colocar de azul agora. O alcance máximo, né? O espaço percorrido, a distância percorrida. Ele é basicamente a velocidade ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo, pessoal. O seno de 2 vezes o ângulo dividido pela gravidade. Nesse caso, a gente multiplica o seno pelo número que está aqui dentro, e não 2 vezes seno do ângulo, viu? Dividido pela gravidade. E o tempo de subida, de verdinho aqui, ó. O tempo de subida,
ele é igual, né? O tempo ele é igual à velocidade inicial de y dividido pela gravidade. Ok, pessoal. Tá certo, no slide 18. Então, pessoal, a velocidade inicial, né, ela pode ser decomposta em duas componentes, né? A velocidade inicial em x, né, que é a velocidade que a gente vai percorrer no eixo x, que é a velocidade constante, e a velocidade no eixo y, que é a velocidade inicial de y, que é a velocidade que vai ficar variando conforme por causa da gravidade. Então a gente vai ter os dois movimentos, a gente tem o movimento horizontal e a gente tem o movimento vertical, que nesse caso é uniforme. Quer dizer, o horizontal é uniforme e o vertical, que é o que fica variando, uniformemente variado. Aqui nesse gráfico a gente consegue perceber que diferentes angulações de inclinação, né, a uma mesma força, eles vão chegar ao objeto ao mesmo lugar. Por exemplo, 75 e 15 graus, 60 e 30 graus. Só de 45 que vai ser diferente, que ele vai lançar o objeto a uma distância maior possível. A velocidade e aceleração no vértice da parábola, né? Quando a gente fala do ponto mais alto da trajetória, a gente pode dizer que a componente vertical da velocidade do projeto automaticamente irá se anular. A velocidade irá diminuir a componente horizontal. A componente horizontal não, a vertical, na verdade. Né? Propriedades relativas do ponto mais alto da trajetória. Bom, a sua componente vertical é nula, ou seja, Vy é igual a zero. A velocidade ela tem direção horizontal e apresenta um módulo igual a V cosseno do ângulo. O módulo da velocidade apresenta um valor muito baixo. A aceleração é composta por apenas uma componente, centrípeta, ou seja, a aceleração vetorial é perpendicular à velocidade de um vetor. Bom, pessoal, eu vou grifar para a gente aqui o que é importante nesse negócio. Essa número 1 aqui ó, é importante. A número 2 aqui, ó. Aceleração composta por... Bom, a aceleração é composta por apenas um componente. Só essa parte aqui é importante pra gente. Essas três partezinhas aqui são importantes pra gente. De resto, não é tão importante assim. Cálculo do tempo de subida e de queda, né? Para calcular o tempo de subida, a gente pode apenas usar o movimento vertical. A gente pode ignorar o movimento horizontal. Então, o tempo de subida ele vai ser basicamente a velocidade no eixo y, né? Ela vai ser a velocidade inicial do eixo y, né? Mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração y vezes o tempo. Então, isso quer dizer que a velocidade y vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo menos a gravidade sobre o tempo, vezes o tempo. Já quando a gente for calcular o ponto mais alto, a gente deve pensar que nesse tempo, né, o tempo é em segundos e a velocidade inicial, a velocidade no eixo y vai ser igual a zero. Então, zero, né, que é a velocidade do eixo no eixo y, é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo menos a gravidade vezes o tempo. Isso quer dizer que para calcular o tempo, olha aqui pessoal, o tempo em segundos, né? Eu tenho aqui a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade vai me dar o tempo. Quando os efeitos do ar são desprezados, né, o tempo da subida e o tempo da queda são os mesmos. Por exemplo, basicamente isso aqui é dedutível, pessoal. Quando a gente joga uma coisa para cima, ela demora... O tempo que ela sobe e chega na altura máxima é o mesmo tempo que ela cai e chega no solo, por exemplo. Chega na posição inicial que a gente jogou. Ó, 1, 2. Tá demorando 1 segundo pra minha caneta. Ela chega em 1 segundo no chão e volta na altura máxima dela, e em 1 segundo ela volta no minha mão de novo. Velocidade num ponto de qualquer trajetória. Bom, a gente pode basicamente saber que o quadrado da velocidade, né, a velocidade total, né,
ela é a velocidade no eixo x ao quadrado mais a velocidade no eixo y ao quadrado. E a gente deve saber, consequentemente, a sua velocidade terá duas componentes. Bom, a velocidade possui a componente horizontal no valor de x, que não depende do valor de x, e que é a seguinte: Vx é igual ao cosseno do ângulo. A velocidade possui também, ó, pessoal, uma componente vertical y representada por Vy ao quadrado é igual a V0y mais duas vezes a gravidade vezes o espaço, né? A equação de Torricelli. Lembra que a gente viu acho que no módulo passado, né? Aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado vezes o quadrado do seno do ângulo menos duas vezes a gravidade vezes o tempo, né? É importante lembrar para quebrar o da velocidade total, ou seja, vai de azulzinho. A velocidade ao quadrado ela é igual à velocidade no eixo x, o quadrado da velocidade do eixo x mais o quadrado da velocidade do eixo y. Ou seja, a velocidade inicial ao quadrado vezes o quadrado do cosseno do ângulo mais o quadrado da velocidade inicial, né, vezes o seno do ângulo, menos duas vezes a gravidade vezes o tempo. Aqui é o tempo, né, pessoal? Aqui, onde está y, na verdade, é o tempo. Vai ser igual ao quadrado da velocidade. Para a gente calcular a altura ela é basicamente... a gente consegue substituir na equação de Torricelli, né? Que a altura, o quadrado da velocidade inicial vezes o quadrado do seno do ângulo, dividido por duas vezes a gravidade, vai me dar a altura. E o alcance horizontal, né, o alcance total horizontal, ele é basicamente o quadrado da velocidade inicial dividido pela gravidade. Que também pode ser considerado como duas vezes o seno do ângulo. Bom, quando a velocidade inicial e a gravidade for constante, né, o alcance horizontal ele vai se tornar máximo quando o seno de duas vezes o ângulo for igual a 1. Lembrando que esse valor é o máximo do seno, né? 1 é o máximo que o seno consegue atingir. Ou seja, duas vezes o ângulo de 45 graus, né, igual a 90 graus, né? O ângulo é 45 e a distância máxima é velocidade inicial dividido pela gravidade. O quadrado da velocidade inicial dividido pela gravidade.